Viva, boa tarde, muito obrigado mais uma vez. Vamos dar início à segunda sessão deste nosso webinar, Experiências de IPPs em Moçambique, trazendo perspectivas do setor privado. Muito obrigado a todos que estejam conosco. Nós vamos dar início, já estamos um pouco atrasados, mas, contudo, só queria tratar de alguns assuntos de housekeeping. Em primeiro lugar, temos interpretação simultânea bilingual. Portanto, se nós vamos ter um dos nossos oradores vai apresentar em inglês, então, para os nossos falantes lusófonos, há de haver tradução para português. E para os nossos falantes anglofonos, teremos tradução simultânea para inglês. Só vou dizer esse último ponto em inglês. For all of our English-speaking participants and listeners, please feel free to use our dual simultaneous parallel translation services. It's a little function that you will find on your Zoom application. It's a little ball that looks like the World Bank symbol. Just click on that and choose the right channel, and off we'll go. Com respeito a perguntas, solicito a todos os nossos participantes e membros da audiência de colocar as suas perguntas na caixa do Q&A, que é diferente do nosso chat, por favor. E da medida possível vamos dar resposta às suas perguntas. Nós temos um painel diverso que vai oferecer várias perspectivas. O conteúdo e o assunto de discussão vai ser o conteúdo local. Como é que isso se manifesta no contexto moçambicano? Quais são as oportunidades? Quais são as considerações? O que é o conteúdo local quando nós lidamos com as questões de energias renováveis? Portanto, sem mais, eu queria entregar o palco ao presidente da AMER, o Sr. Ricardo Costa Pereira, meu colega. E sem mais, o palco é o seu. Obrigado. Muito obrigado. Espero que me consigam ouvir. Antes de mais, queria agradecer a todo o apoio que nós tivemos para fazer este webinar e que já começou de manhã, para quem teve a oportunidade de poder assistir na sessão A e esta sendo a sessão B, aos nossos parceiros, a Cat Invest, a KH, a ALER, a Solar Power Europe, um grande obrigado. Como o Emmett mencionava, nós temos de facto esta parte desta sessão B focada no conteúdo local para o setor de energia e temos um painel fantástico connosco. Eu vou pedir aos nossos painelistas e oradores que liguem também os seus vídeos e vou convidar por ordem a cada um que se apresente. De facto, aqui a ideia e o que nós gostaríamos de passar nesta sessão da tarde é que isto seja uma discussão, seja interativo. Este é um tópico que nos toca a todos, toca-nos como IPPs, toca-nos como provedores de serviço e toca-nos como um setor. E, portanto, eu acho que quem está do outro lado irá beneficiar enorme destas pessoas que estão aqui, que sabem bastante, que já passaram por vários destes caminhos e podemos juntos, de facto, traçar o que será o conteúdo local para Moçambique, para um setor que gostamos todos. E então, queria começar primeiro para pedir à Jerusa que se apresentasse e depois passo aos outros painelistas. Obrigado. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Jerusa Magalhães, eu sou advogada, trabalho no Brasil e já há 20 anos no setor elétrico, tenho formação, especialização na área de regulação, sobretudo, pela Escola de Florença, e há 3 anos atrás, tive a grata felicidade de ir até Moçambique e participar do trabalho da revisão da Lei de Eletricidade, com um grupo de mulheres profissionais fantásticas aí de Moçambique, Tassiana Lopes, a Marcelina Joel, Thelma, doutora Jennifer Gavra também, e desde então tenho mantido contato com essa equipa, discutindo os temas do setor, os temas que interessam ao setor elétrico moçambicano, levando um pouquinho da experiência
com o setor brasileiro e com outros modelos aí que tenho experiência também. E fico muito feliz, Ricardo, pelo convite feito. Aqui no Brasil, eu trabalho de forma muito próxima com as associações de renováveis, tanto do setor eólico quanto do setor solar. Então, acredito que será uma excelente experiência hoje discutir com vocês também, com foco especificamente nesse segmento renovável. Nós costumamos dizer aqui que o futuro ele é verde, ele é renovável. E agradeço, vamos aí para o nosso debate. Muito obrigado. Ajuda de mencionar, de facto, esta parceria que a AMER tem com a Mozambique Women in Energy, a MWE, que nos tem também ajudado, e acho que também será uma organização que nos vai ajudar nesta questão do conteúdo local. Passando então, pedia ao engenheiro Carlos que se apresentasse. Boa tarde, sou Carlos Freitas, sou engenheiro eletrotécnico. Tenho vasta experiência na área de energia, sempre trabalhei nesta área. Fui responsável da EFASEC, trabalho há vários anos na EFASEC em várias funções. Fui diretor-geral da unidade de energia, que incluía as subestações, centrais hídricas, parques solares e eólicos durante muitos anos. Há cerca de 3 anos mudei de funções, sou Business Developer para a África e sou responsável neste momento pela EFASEC Moçambique e EFASEC Argélia. Tenho larga experiência de muitos projetos em África e espero contribuir com alguma experiência para este debate. Quero saudar também os meus parceiros aqui do painel e fico na expectativa da apresentação das várias questões e do debate. Obrigado. Muito obrigado. Engenheiro Carlos, de facto, é um privilégio tê-lo aqui e acho que iremos ter aqui uma boa discussão, mesmo da parte, tendo a experiência da EPC, portanto será mesmo interessante. Ia pedir então agora ao Pedro Coutinho que também se apresentasse, faz favor. Bom dia a todos, o meu nome é Pedro Pereira Coutinho, eu venho com cerca de 10 anos de experiência no desenvolvimento de projetos de energias renováveis on e off-grid, atualmente com background já na África do Sul, quando foi do início do concurso de energias renováveis lá, em Moçambique desde 2015 e mais recentemente também em Angola. A empresa que represento é a Source Energia, que é uma plataforma que desenvolve projetos tanto on-grid como off-grid. Atualmente temos exposição tanto em Angola como em Moçambique. Em Moçambique, especificamente, temos um projeto solar em Coamba, 2 projetos de vento, um na Namacha, outro na Manhissa. Estamos perto de conseguir chegar ao financial close do projeto solar em Coamba, que tem uma particularidade, que é o primeiro projeto em Moçambique com uma bateria da Tesla de 6 MWh, esperando que isso possa ser um exemplo a ser replicado noutros projetos, e tem sido essa a intenção da EDM. Por outro lado, também temos projetos em off-grid, ou seja, temos uma empresa, somos investidores numa empresa de eletrificação rural através de sistemas solares residenciais, os conhecidos Solar Home Systems, e isso tem-nos dado uma exposição grande a vários aspectos em volta do conteúdo local. Tem sido um tema que diretamente tenho conversado tanto com a AMER como com o IREM a impulsionar, porque sentimos do nosso lado, e especialmente de todas as entidades que no fundo nos dão apoio financeiro a este tipo de setor, que acabam sempre sendo, como nós costumamos chamar, os usual suspects. Acho que é importante todos termos este aspecto em muita consideração para que consigamos continuar a ter acesso a fundos, muitos deles a fundo perdido, outros com taxas de juros, com incentivos, desde que nós consigamos realmente criar um setor mais estruturado, e para ser estruturado precisa de local content. E eu acho que esse é um tema que entra na agenda e encorajo todos os developers que nos possam estar a ouvir a ter isso em consideração. Espero que ao longo destes anos de experiência, espero poder agora, com estes anos de experiência, partilhar algumas das aprendizagens que tivemos e que sejam de valor para todos. Portanto, obrigado à AMER por me convidar para esta sessão. Obrigado, Pedro. Acho que, de facto, a tua experiência será, e nós já tivemos conversas, ao prepararmos para este webinário, eu tive a oportunidade
de conversar com cada um dos painelistas e é sempre bom perceber que aqui o tópico que nós vamos tocar hoje, no conteúdo local, há várias maneiras de o descascar, há várias maneiras de abordá-lo e acho que vocês, como painel, irão trazer de facto perspectivas bastante importantes e questões que eu acho que devíamos estar a colocar. Sem mais, queria pedir a Anders, please, if you could give us a quick introduction of yourself. Good afternoon, boa tarde a todos. My name is Anders C. Petersen. I'm the Chief Regional Power Systems Officer for the African Development Bank based in Pretoria. I'm responsible for supporting 13 countries in Southern Africa, including Mozambique. With relevance for Mozambique, it might be interesting for people to know that we are busy preparing a new program for Mozambique, which will be a combination of results-based financing access. We will also support the construction of a new national control center, and we will have a TA component to develop floating solar in Mozambique, and there will be a number of other activities. So that's just to underline the importance that the African Development Bank puts on our relationship with the government of Mozambique, and that we continue to try and stay engaged. And we've been very lucky to, despite all the COVID-19 issues, which has really drained our resources, because most of our resources have been reallocated for direct budget support for African governments. We have been able to maintain a decent amount of money for a new energy project for Mozambique. Thank you. Thank you so much, Anders. And como puderam perceber, nós temos o Anders que estará mais à vontade a falar inglês, mas como o Emmett já mencionou, temos interpretação simultânea e, portanto, isso não será problema. Queria, antes de começarmos nas perguntas, e a maneira como esta mesa redonda irá funcionar será: eu tenho algumas perguntas que vou pedir a intervenção de um ou do outro painelista e assim sucessivamente. Mas acho que é importante mencionar que temos duas baixas, como infelizmente havia sido mencionado. A Associação Industrial Moçambicana, a AIMO, iria ser representada, mas infelizmente, devido ao engenheiro José Novaes não se estar a sentir bem, ele não foi possível juntar-se, e a diretora da Direção de Energias Renováveis e Eficiência Energética na EDM, a diretora Olga, teve que ser chamada para uma reunião. Esperemos que ela ainda se consiga juntar, mas neste momento ela também está ausente. Dito isto, acho que podemos então passar às nossas intervenções e já agora, para quem não me conhece, eu chamo-me Ricardo Pereira, sou fundador e o presidente da Associação Moçambicana de Energias Renováveis. Trabalho no setor há sensivelmente mais de 12 anos. Já tive o privilégio de trabalhar com o setor privado e com o setor público, portanto também já trabalhei no Ministério da Energia, e acho que é um privilégio poder ter-vos aqui, poder discutir estes debates. Eu acho que IPPs é de facto o tópico quente do momento. Como é que se faz, como é que nós vamos avançar, e esta manhã já tivemos uma boa discussão, e acho que de facto a Jamila deu-nos o roadmap, e não é um roadmap fácil, não é um roadmap que o caminho seja completamente sem pedras, tem várias pedras, vários obstáculos pelo caminho. Está lá, está cada vez melhor, sem dúvida alguma, e acho que esta sessão da tarde encaixa perfeitamente no que foi discutido da manhã. Na manhã os IPPs deram-nos a conhecer as dificuldades técnicas e financeiras, e acho que aqui não há nada como conteúdo local, e isto em Moçambique, então, com o setor do oil and gas, isto de facto é o tópico do momento. E é o tópico do momento pela relevância e pela importância, não é apenas por ser um tópico bonito, mas de facto
pela relevância que ele tem. Eu acho que, e começando, e podendo passar ao nosso debate, eu ia pedir e direcionar esta pergunta ao engenheiro Carlos, no sentido de, e sabemos, o Cyril apresentou esta manhã o projeto de motor, a EFASEC foi quem ganhou o concurso para a construção da central. A EFASEC tem bastante experiência nestes grandes projetos e eu gostaria de perceber que capacidades deve ter um EPC para desenvolvimento de projetos de energia em grande escala. Obrigado, Ricardo, pela pergunta. Eu vou responder, não vou falar estritamente do projeto Meteoro. A EFASEC tem larga experiência em parques solares e EPCs parques solares, tanto em Portugal como na Europa, em vários países, na América Latina e em África, nomeadamente no Parque Meteoro. Não vou falar especificamente desse projeto, até porque está em construção, em tal Cyril, mas o importante são vários itens importantes. O primeiro será a capacidade financeira. Hoje em dia, estes grandes projetos de energia solar obrigam para os bancos financiarem umas regras muito rigorosas e estritas de financiamento que têm que ser respeitadas. Normalmente, essas exigências são refletidas nos contratos dos EPCs e obrigam as empresas de EPCs a ter uma grande capacidade financeira, nomeadamente para a prestação das várias garantias bancárias exigidas durante a execução do contrato e também a nível de condições de pagamento. Os EPCs, hoje em dia, cada vez mais as condições de pagamento são mais restritas do ponto de vista do EPC. Muitas das milestones, os adiantamentos não são muito grandes e os pagamentos são faseados de acordo com várias milestones que temos que cumprir. Isso obriga a uma exigência financeira para o arranque do projeto e durante os primeiros meses de execução. Os projetos também, normalmente, os prazos não são muito grandes, são prazos curtos e obrigam, para manter uma boa cadência dos trabalhos, a ter uma grande capacidade financeira para conseguir manter os trabalhos e pagar aos vários fornecedores. Esse é um dos aspectos importantes. O segundo aspecto importante será a gestão do projeto. A gestão é uma das fases, é a fase mais importante do projeto. O EPC relaciona-se não só com o promotor e investidor, como com os bancos, com os utilities locais, com os vários fornecedores. Tem uma grande interface com diferentes stakeholders e é preciso ter uma grande capacidade de gestão e muita experiência para conseguir lidar com os vários interlocutores e os vários stakeholders para levar o projeto até ao fim e com boa performance. A terceira item será capacidade de planeamento e logística. Tem que ter uma muito boa capacidade de planeamento. Planeamento é muito importante, é uma das fases. Um bom planeamento faz com que o projeto corra bem e tenha êxito. O planeamento tem que ser muito rigoroso e detalhado. Tem que conter os planos de contingências, de risco e de mitigação de risco. Porque, como eu disse, os prazos normalmente são curtos e surgem sempre imprevistos. E se não houver um bom planeamento, será muito difícil depois recuperar e conseguir cumprir com o prazo de realização. O quarto é a logística, também é importante, porque nós temos milhares de itens, milhares de equipamentos que vêm de vem praticamente quase toda a parte do mundo, dos vários continentes, e conseguir conciliar tudo isso com o planeamento e chegar a tempo e a prazo à obra é muito importante. A quarta capacidade será de engenharia. A engenharia é fundamental, ter uma boa capacidade de engenharia, nomeadamente a nível de projeto. O projeto é importantíssimo, não só na fase de implementação do parque solar, a sua disposição no terreno para tirar a melhor rentabilidade dos painéis solares. E uma das fases importantes da engenharia também será a interface com os utilities e a incorporação na subestação. Normalmente é muito importante a subestação feita por outras empresas, os utilities têm as suas regras, a cumprir, e isso normalmente é sempre o item que dá muita discussão e é um risco. E tendo uma boa capacidade de engenharia consegue-se resolver e levar o projeto a bom termo. A supervisão do projeto também é muito importante, a capacidade de supervisão.
e o comissionamento, para garantir que o parque solar cumpre com todos os requisitos e entregar a obra de acordo com os requisitos exigidos e com a performance exigida. Terceira, também tem embora a empresa seja internacional ou multinacional, tem que ter uma presença local, tem que ter um bom back-office local e presença local. É muito importante para estes projetos. Portanto, porque os tempos de realização não são muito grandes e temos que ter experiência local, é fundamental também ter uma presença local. No fundo, estes são, no fundo, pela nossa experiência, os aspectos mais importantes com o EPC para estes grandes projetos de energias renováveis. Ótimo. Obrigadíssimo, e acho que isto é de facto o pano de fundo perfeito para a nossa discussão. Porque, e se calhar antes de tocar nos pontos, adicionava só a minha pergunta. E pronto, e não tem que ser a central de motor, mas nos outros projetos, mencionou capacidade financeira, gestão de projeto, capacidade financeira, experiência em gestão de projeto, engenharia, conhecimento, equipamentos que vêm de fora, tudo isto, e ao risco de soar pouco patriota, mas a verdade é que não existe em Moçambique esta capacidade neste momento. Portanto, a minha pergunta seria, a EFASEC, tendo já esta experiência, qual é a relação que tem tido e como é que se apoia? E aqui mencionou uma coisa importante, que é a presença local. Portanto, sem presença local, muitos disto seria difícil. E acho que, e hoje falando mais cedo, a Jamila mencionou-me de locais conhecem locais. E isso, por acaso, tocou, eu acho que toca no que a gente vai discutir. Mas queria então só tocar e que se pudesse elaborar durante um minuto só, como é que a EFASEC, sendo uma empresa multinacional, se apoia na EFASEC em Moçambique? A EFASEC Moçambique já existe há cerca de 30 anos. O projeto solares está a começar agora em Moçambique, mas temos feito vários projetos, desde a indústria, nomeadamente as subestações e centrais térmicas. Nós temos cerca de 30 pessoas em Moçambique, permanentemente, 2 ou 3 expatriados, o resto é tudo locais, desde engenheiros moçambicanos a técnicos, que vamos dando formação e ganhando experiência os nossos projetos que temos tido ao longo destes anos, tendo sempre, neste caso, a capacidade de engenharia e de gestão principal é da nossa casa-mãe, em Portugal, mas vamos incorporando todos os nossos engenheiros locais e pessoal local, vamos incorporando nas equipas para irem ganhando experiência e nos projetos futuros queremos que sejam eles a liderar com a experiência que vão adquirindo e se houver algum problema, sempre com o suporte, o back-office da casa-mãe. Temos estado a promover ao longo dos anos esta filosofia na EFASEC Moçambique e noutros sítios onde temos também feito projetos, noutros países. Ótimo. E isso, para mim, como já tínhamos dito, acho que essa estratégia é brilhante no sentido de se tem a presença, sabendo que a capacidade está fora, mas então vamos fazer essa transferência de conhecimento, learning on the job. E à medida que o projeto vai avançando, a casa-mãe pode então capacitar. E acho super interessante os dados que nos disse, de facto, de 30 pessoas, apenas 2 serem expatriados, demonstra de facto uma aposta na formação de moçambicanos. Obrigado. Carlos, passo agora a pergunta ao Pedro. Pedro, ouvindo isto, e também sendo a Source a desenvolver projetos em Moçambique, a pergunta que eu tenho é, existe então espaço para prestadores de serviço no setor das energias renováveis em Moçambique? E caso que sim, onde é que os moçambicanos, onde é que as empresas moçambicanas neste momento estão de facto a oferecer e a dar valor no desenvolvimento de um projeto? Bem, eu acho que essa pergunta tem vários ângulos de resposta. Eu acho que primeiro reforçava só, eu creio que vamos falar disso mais tarde, a definição de conteúdo local desde o ponto de vista que nós analisamos tem 5 grandes agrupamentos. Nós estamos aqui apenas a falar num agrupamento que eu diria que é o procurement, o EPC ou a construção.
Nessa limitação, e se tu olhares para as duas grandes fases, ou as três fases de um projeto, tens o desenvolvimento, tens a construção e depois a operação, eu diria que a dificuldade que nós temos na parte de desenvolvimento é muitas das vezes encontrar localmente empresas especializadas, seja, não quer dizer que não existem especializadas nos temas ambientais, existem, mas depois muitas das vezes não têm a capacidade de fazer ao nível que nós, por exemplo, temos exigência do IFC Performance Standards. Tens empresas de engenharia que te ajudam em toda a parte de interligação à rede, como o Carlos estava a dizer, que é um ponto focal de tudo isto, entre outras. Portanto, eu acho que o que nós temos tentado fazer sempre é, em todos os subcontratados que utilizamos, tentamos que haja parcerias com empresas locais, garantido que haja a transformação das empresas internacionais para as locais sobre, digamos, alguns melhoramentos ou ajustes que eles têm que fazer à qualidade de trabalho deles. Portanto, eu acho que na fase de desenvolvimento, maioritariamente são consultores, muitos deles já existem cá, quando não existem com a capacidade total, tentar que eles façam uma parceria com as empresas internacionais. Ainda na fase de desenvolvimento, muitas das vezes tens que fazer alguns trabalhos de terreno, seja de desminagem, seja trabalhos de geotecnia intrusiva, etc. E tudo isso já faz em Moçambique. Em Moçambique já tens acesso às máquinas, tens acesso ao pessoal qualificado, por mais que essas empresas possam ter um engenheiro internacional que já transferiu conhecimento há 30 anos, como foi o caso da FACE que começou cá em Moçambique, eu acho que já existe até algum conteúdo positivo nesse aspecto. Na parte da construção, dos projetos que nós temos visto, a grande dificuldade que nós temos é o investidor, que normalmente há dois, há um investidor de capital e há um investidor da dívida, ou do capital e dívida. As exigências que o investidor de dívida nos impõe é que nos obriga muitas vezes a tornar a vida relativamente mais fácil e tentar trabalhar com empresas grandes. E porquê? Porque as empresas grandes têm maior balanço, têm mais capacidade de dar garantias de performance. Portanto, isso torna a nossa vida mais simples, mais facilitada e passamos este problema do conteúdo local no procurement para as empresas de EPC, como a FACEC e outras. Daquilo que eu tenho visto, eu acho que, obviamente, equipamentos não são fabricados cá e nós queremos marcas internacionais com garantias internacionais e com tudo o que daí advém, portanto acho que é difícil encontrarmos em Moçambique isso, ou impossível. Contudo, toda a parte de serviços, seja de engenheiros eletrotécnicos, seja de obra civil, seja de aluguer de máquinas, seja de alguns estudos de especialidades, etc., eu vejo que em Moçambique já existem muitas empresas dessas e sinto, pelo menos quando nós falamos com os nossos EPCs, existe sempre uma lista de empresas que nós temos que ter o acordo, ou temos que dar o nosso acordo ao nosso EPC, que eles têm que contratar e tentamos sempre que haja localmente. Há tipo uma lista de fornecedores que aprovamos de ambas as partes, do EPC e nós, tentando sempre procurar uma parte de conteúdo local. Portanto, eu da minha opinião, mas aí acho que o Carlos tem capacidade de maior detalhe do que eu acho que já existe muita coisa que se consegue fazer localmente, não o gordo, porque eu diria que se calhar a parte dos equipamentos num projeto destes representa 60% ou 70% do valor e a obra civil representa 30%, portanto obviamente que a grande fatia vai para fora, mas isso é para comprar equipamentos e aí não se consegue deixar nenhuma dessa riqueza no país. Por último, é a operação. Eu acho que a operação depende na essência das pessoas e aí depende muito da formação que se dá às pessoas. E eu aí devo dizer que no nosso caso estamos a ir em parceria com a Globalec e eu acho que a Globalec tem sido um grande exemplo a título africano, que todas as centrais que já têm em operação tentam sempre que todos, quando eu digo todos, é 100% dos colaboradores passem a ser locais, ou neste caso moçambicanos, e já existem casos de sucesso disso. Portanto, o plano de sucessão que nós fazemos nas empresas e que estamos a fazer neste caso para Coamba, já obriga a que haja um plano de sucessão de garantir que sejam sempre moçambicanos que vão ter essa continuidade. Perfeito, obrigadíssimo. E de facto, eu acho que tocas na questão essencial. A gente falamos de conteúdo local, o que é conteúdo local, como é que nós definimos? Eu acho que o Pedro deu-nos uma boa estrutura e estratificação de a quais dos níveis, e podemos falar destes três ou quatro grandes níveis, de quando é que estamos a falar, 5, peço desculpa, do conteúdo local. O primeiro que tocaste, e é aí que eu vou agora puxar para direcionar a minha pergunta ao Andres, é na questão do capital. O capital, as garantias,
Anders, and I'll do this in English for your benefit. As the bank, please give us the vision of how do we go about this. We are talking about local content. We are talking about conditions that allow for that are extremely high in terms of capital investment and debt, normally only being able to be fulfilled by large, experienced international companies. How do we go about, and is there a space for local and Mozambican companies to start playing around in that field? Thank you for that question. It is a very difficult question. I think the starting point is that development banks, also the African Development Bank, has quite considerable issues with sort of mandatory local content rules. It is tricky because we are supposed to, going for the lowest price, and it's supposed to be international tender. And that whole principle, of course, is suddenly thrown out of kilter, as they say in English, if you allow sort of local content rules. The African Development Bank is not the strictest of the development banks. We have colleagues that are much more strict than us, but it's still an issue of great concern, and it can be very difficult for us. Having said that, so we do, I think we should all acknowledge that when we look at, which countries have developed successfully, let's say, starting from after the Second World War, the countries that come up strongly are Japan, South Korea, Taiwan, and of course China, and a few other examples. And one of the things that all those countries did was that they had quite an emphasis on local content. I mean, this is, we are not stupid. So there is this dichotomy between, our own procurement rules and what has actually been successful in the Far East. I think my recommendation and what we try to do in the bank, which we try to sometimes go the extra mile, and we try to make sure that what we do is sometimes not done in optimal portions. By what I mean by that is that sometimes it would be easiest for us to do one big contract, one big consulting engineering contract and one big EPC, and then we wash our hands and then we sit and watch for 3 years and hopefully everything ends well. We do, not in every project, but we do try and analyze how we may be able to put things into smaller portions so that local companies have a much bigger chance of winning some of the contracts. We are not allowed to give extra points for subcontracting, but we are allowed to sort of write terms of references that put emphasis on, local knowledge, knowing the Mozambican market and so on. And therefore, if international companies are sort of quote unquote forced to have local partners to really qualify for the consortium to sort of come into play and get the maximum points on the scoring, on the technical scoring side. I can stop here. You know me well, so you know that I can talk forever. So I leave it to you if you want me to stop in the interest of having a dialogue. I'm happy to stop, or I can go on. Perfect. I think I want to stop you just because of one thing. So and we had discussed this, right? We're talking, as you said,
you know, the easiest way to do this large contract, 3 years setback, and hope that IPPs and the EPC will do it properly. I think we have to be realistic in the sense that IPPs and EPCs are private companies. We're all doing this, yes, because there's a love for renewables, but at the end of the day, it is about making a profit. And some of these requirements may bring in a higher value of the contract. So increase the prices and end up not actually giving. So my follow-up question and to you, and then Asgid to Jerusa, is how do we start then making that transition in the sense of these are the rules. There's only so much that we can do with the rules. What else can we do? How do we keep the checks and balances in place to guarantee that yes, we are truly bringing local content into these large contracts? Another very good question, to be honest with you. I think here the minister and the Ministry of Energy in Mozambique has a large role to play, and also EDM, but especially the ministry. Because as I sort of indicated, it's not carved in stone. You know, we cannot breach our own procurement rules, but we can certainly, you know, try and accommodate the wish for you know, Mozambican participation, and by stressing local knowledge, etc., 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 right? So that there's definitely a role for the government in its high-level dialogue with our country office in Mozambique, you know, to put across, you know, we really appreciate if the African Development Bank could go the extra mile and think about how this new project will be structured. That's one part of the answer. The other part of the answer is, of course, how do we build up Mozambican companies so that they are ready to play in the big game? And of course, that's the long-term goal. That the short-term goal is to try and carve out parts of projects for Mozambican companies. But the long-term goal must be that, you know, there's a large Mozambican company that starts winning, you know, huge contracts in South Africa, right? Because that's the real measurement of success, is when Mozambican companies start winning contracts in Tanzania and in Madagascar and so on. Then we know that they are globally, or at least continentally, competitive. And I mean, just as an aside, you know, if anybody is listening from HCB, you know, HCB is a very well managed company in Mozambique, and I'm still hoping that they would be interested in doing 1 or 2 projects in South Africa, because there's all these renewable energy tenders coming up in South Africa. So why not, you know? HCB, in my opinion, has the competences and the strength to participate in South Africa's upcoming tenders, and they're enormous. There's 13 gigawatt of solar and wind projects coming up in the near future. But I didn't actually answer my own question, right? How do we build up Mozambican companies so where they are able to compete? So one of the things is, of course, that if you want to be competitively globally, you have to be competitive locally. So one of the things that the government has to do as well is to make sure that local contractors and local contracts are done to a very high standard of quality. Because if you know, it's a little bit like football. If the third division, and pardon me for putting it like that, but if the third division is not competitive, and if the referee is not, you know, enforcing people playing by the rules,
it's going to be very difficult to qualify for the second division or for the first division or even for the elite division, right? So again, if we want Mozambican contractors to do well outside of Mozambique or win big contracts in Mozambique, it starts by doing quality work on school buildings and what have you on the national government projects, right? It has to be impressive. They have to build up impressive track records. So that's one part of it. And the other part of it is, of course, that they have to have impressive workers and management teams. And again, that takes training, but it also takes a tough referee from the government side to make sure that quality is delivered on time. Because if you cannot deliver quality on time in a small project in Nampula, you're not going to win the big project in Dar es Salaam. Absolutely. Thank you for that. And I think you've touched on something that eventually we will get there. Absolutely. Measures of success of local content. Yeah, that's the goal. How do we actually measure it? And I like your last point, which is the interventions that are needed, right? And we're talking about perform locally, perform well, quality, and then expand. E talvez nesse tópico, então, eu queria convidar a Jerusa, porque eu sei que Jerusa, na tua experiência, isso foi uma das maneiras que nós criamos. Como é que, é isso, antes de chegarmos ao como é que medimos o sucesso, e de facto o sucesso é uma empresa moçambicana a poder ganhar contratos no exterior, a nível interno, quais são as medidas que nós podemos tomar para conseguir que isso aconteça? E acho que há uma experiência interessante a nível legal no Brasil, que eu gostaria que tu partilhasses connosco, e acho que o Anders também mencionou isso, não é? Nós não estamos aqui, felizmente, a inventar a roda. O conteúdo local já é bem sucedido e bem implementado em vários países de contexto e natureza parecida com Moçambique, e, portanto, vamos olhar para esses exames. E acho que a tua experiência no Brasil agora seria ótimo para tu nos dares algumas considerações locais que fornecem esta orientação de garantir a criação de conteúdo local para o setor da energia. Bom, eu acho realmente assim, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que pensar quando a gente pensa em conteúdo local em desenvolvimento, essa questão que você colocou até inicialmente, a questão do lucro, né? Ou seja, realmente toda empresa ela visa lucro, mas hoje não cabe mais a gente também pensar, sobretudo em países em desenvolvimento, países que precisam desenvolver seu setor energético, em situações em que empresas estrangeiras elas vêm ao país, exploram os recursos naturais e não deixam aqui o conhecimento, não permitam que o país se desenvolva também econômica e socialmente com a tecnologia, com essa atividade. Então, eu penso, e depois até vou dar alguns dados da nossa experiência aqui, o conteúdo local ele não é incompatível com a proposta de lucro. É claro que existem alguns riscos, mas não são situações que se excluem. E aí o que a gente tem que pensar inicialmente é assim, qual que é o pressuposto, qual que é o objetivo quando nós pensamos em conteúdo local? É a gente criar trabalhos em casa, é a gente desenvolver oportunidades de negócio dentro do país e estimular a economia de um modo sustentável. Né? Então, e quando a gente passa a ter esse olhar sobre o conteúdo local, historicamente a gente pensou muito na questão do EPC, na capacidade tecnológica do país, na indústria, mas nós também hoje temos o aspecto social, né? Os padrões de todas as empresas, sobretudo as internacionais hoje, são obrigadas, elas estão comprometidas com padrões de ESG, estão comprometidas também com os SDGs, né, os Sustainable Development Goals. Então, geralmente, as grandes dificuldades quando a gente estabelece padrões de conteúdo local
o que nós esbarramos? É isso, ou seja, o país não tem a capacidade para oferecer, ou são poucas empresas locais que podem oferecer isso. Então, geralmente tem sim um risco de você criar monopólios, tem o risco de você levar a um aumento de preços, mas o que a gente tem que pensar, e aí o Anderson falou uma coisa muito importante, a questão das metas a longo prazo. Nós temos metas de curto prazo, temos que ter metas de médio prazo, mas também nós temos que pensar nos benefícios de longo prazo. Então, quando a gente olha o ciclo de desenvolvimento de qualquer projeto, pensando desde a fase do desenho do projeto, do dimensionamento, as investigações iniciais, depois a construção, finalmente a operação, em todas essas fases, nós precisamos de trabalhadores que tenham conhecimento técnico. Não vou entrar muito na questão da tecnologia da capacidade, porque o que aconteceu, na minha percepção, durante muitos anos, o desenvolvimento da indústria de energia elétrica, você precisava ter uma indústria de equipamento local muito forte. Então, quando a gente pensa em hídricas de grande porte, ou quando você pensa na própria eólica lá atrás, há 10 anos atrás, até pela distância de transporte, você precisava ter muito equipamento local. Mas quando nós pensamos, por exemplo, na energia solar, a questão do equipamento eventualmente pode ser mais fácil ou menos custoso você importar o equipamento e desenvolver localmente uma capacidade de instalação, uma capacidade de manutenção. Então, assim, não existe fórmula mágica, né? Não existe uma receita de bolo. A gente tem que pensar, primeiro, claro, no país, e depois no tipo de tecnologia com quem a gente está lidando. Mas, em qualquer caso, o fundamental é investir na capacitação das pessoas. Então, você começar fazendo parcerias das empresas estrangeiras com as empresas locais, de modo que esse conhecimento possa ser transmitido. Você pensar também, uma outra ferramenta muito importante, que pelo menos aqui a gente tem uma boa experiência, é você ter recursos e parcerias junto com as universidades, junto com as escolas técnicas locais, é você criar a capacidade do ensino, porque o ensino ele pode ser uma ferramenta transformadora para esse goal, né, esse objetivo de longo prazo. E aí, eu diria o seguinte, até quando eu tive a oportunidade de fazer esse trabalho aí com a equipe local, estudar a legislação moçambicana, você tem hoje várias normas que já prevêem o conteúdo local. Acho que em todos os lugares do mundo você tem leis que prevêem, mas não adianta você ter uma previsão em lei se você não tem uma métrica, um parâmetro claro, um parâmetro realista, e isso eu acho que é talvez a lição mais importante e de aprendizado, é você ter metas realistas. Ainda que você estabeleça fases para isso, um caminho também é estabelecermos fases. Não precisamos, logo de início, ter exigências de conteúdo local tão elevadas que criem obstáculos. Porque o propósito do conteúdo local não é criar um obstáculo, não é impedir o desenvolvimento da indústria. Então, pode estabelecer algo que seja gradual, gradativo, que aí você começa o desenvolvimento embrionário da indústria e, num segundo momento, você já pode criar uma exigência maior. Aqui no Brasil, você falou sobre a experiência, o que nós vivenciamos no setor de energia renovável? Há cerca de 18 anos atrás, em 2002, foi criado um programa de incentivo à fonte, chamamos de fonte alternativa, muito focado em eólicas, PCHs e fotovoltaica. Naquele momento, a exigência de conteúdo local era 60% para você qualificar o projeto. Porque hoje nós não trabalhamos mais com conteúdo local para qualificar projeto, para vender para projetos para o governo. Hoje, na verdade, nós trabalhamos com linhas de financiamento. Então, hoje a exigência, existe uma linha de financiamento do Banco Brasileiro, o BNDES, que é uma linha bem competitiva, e ele exige 60%. Tem um manual extremamente detalhado, como esse conteúdo local ele é qualificado. Então, existe questão de a parte de trabalho, a parte laboral, a parte de equipamentos também. Mas o que nós observamos ao longo do tempo foi o seguinte: a energia, o preço da energia, de fato, no primeiro momento, era caríssimo. Então, em 2002, nós tínhamos, eu até peguei o dado aqui para falar para vocês, a energia eólica no Brasil estava na faixa de 300 a 350 dólares o megawatt-hora. Isso em 2002. Hoje, essa mesma energia, ela custa na faixa de 50 dólares o megawatt-hora.
E assim, nós migramos lá atrás, esse primeiro projeto era o Feed-in Tariff, então você qualificava o projeto e tinha uma receita, uma tarifa definida. Hoje nós partimos para os auctions, nós temos aqui no Brasil o procedimento dos leilões. Você vende e o comprador são as distribuidoras, as utilities de energia. No segmento, isso foi uma migração eólica em 18 anos. No segmento da solar, o desenvolvimento aqui foi mais recente. Há 7 anos atrás, a energia solar custava na faixa de $100 o megawatt-hora. Hoje, com esses leilões, mesmo com as exigências de conteúdo local, nós temos uma energia que está custando na faixa de $20 o megawatt-hora. Então, a política pública, ela tem essa característica. Eventualmente, no primeiro momento, é mais custoso, mas com o tempo existe um barateamento. É claro que esse barateamento também, ele é fruto do avanço tecnológico. Então, acho assim, Moçambique, ele tem o benefício hoje de contar, de já começar os seus planejamentos no modelo atual com esse benefício do barateamento da tecnologia. E até para encerrar, porque eu falo demais, Ricardo, para dar espaço para os demais colegas, eu acredito muito que conteúdo local, nós temos que ter metas que sejam realizáveis, que sejam possíveis. E acho que para isso, você ter um período de transição é muito importante. E um último dado, para a gente ver como lucro e desenvolvimento social não são métricas incompatíveis. Saiu recentemente um estudo da Associação Brasileira de Energia Eólica sobre como os benefícios, os municípios que receberam os investimentos do setor de energia renovável foi o desenvolvimento. E eles perceberam um crescimento em cerca de 20%, tanto no índice de desenvolvimento humano local, com criação de escolas, criação de hospitais, incentivo ao turismo, melhoria no turismo da região, e também um crescimento da renda do município, também em cerca mais ou menos de 20%. E isso sempre conciliando a política pública, olhando o desenvolvimento local, mas com metas que o investidor privado ele consiga também performar. E eu acho que para isso, para a gente superar esse obstáculo para dar o primeiro passo, o que a legislação pode trazer é cronogramas, né, períodos de transição. Eu acredito que essa é uma contribuição relevante. Muito obrigado, José. Acho que, de facto, tocaste em pontos importantíssimos e acho que é desmistificar, não é? Nós, de facto, temos um elefante à frente e o elefante come-se aos bocadinhos. Mas o conteúdo local não vem aqui para complicar, não é um bicho de 7 cabeças, mas acima de tudo, e acho que nós estamos mesmo no momento certo para esta discussão, porque tu tocaste em alguns pontos e eu quero realçar, mas especificamente na questão dos requisitos legais. Sim, é possível, através de requisitos legais chegar onde a gente quer chegar, mas a que custo? E como? Não é? Quais são as métricas que, de facto, e não podemos agora querer passar da noite para o dia, no sentido de que temos que reconhecer as nossas falhas ou as nossas incapacidades e poder gradualmente chegar a que haja uma representação de conteúdo local e nem que essa seja forçada pelos requisitos legais. Há uma questão importante e este tópico de conteúdo local é altamente discutido e, como o Pedro há bocadinho dizia, de facto é o tópico quente. E em Moçambique é engraçado que é muito liderado pelo setor de petróleo e gás. O setor de petróleo e gás que neste momento está... é o que se mais discute e provavelmente é no âmbito do setor do oil and gas que algumas das leis, e como a Jerusa tu disseste bastante bem, já existem leis de conteúdo local. Portanto, a nossa lei das PPPs já prevê a questão do conteúdo local. O Banco Mundial, desde os anos 90, que tem também os seus requisitos no que deveria ser de conteúdo local e as suas indicações. Mas
o setor das energias renováveis e a lei de conteúdo local será transversal, será para oil and gas, será para energia, será para infraestrutura, mas vermos um setor como o oil and gas a liderar essa discussão. E nós, como setor de energia, e eu se calhar deixo aqui esta questão, não precisam de responder, mas deixo esta provocação, que é quantos dos IPPs e os developers que estão no setor de energia já contribuíram para essa lei? Porque essa lei irá nos afetar, de uma maneira ou de outra. É verdade que é o oil and gas e nós estamos a apanhar a boleia porque isto é o que trouxe a discussão. Portanto, é um balanço importantíssimo a questão dos requisitos legais e como é que a lei, e uma lei altamente ambiciosa e exigente, se calhar tem um impacto adverso, no sentido de não deixar as empresas e se as empresas entrarem em ter imensas dificuldades. Portanto, de facto, eu acho que a questão gradual é importantíssima. Também tocaste num ponto que eu também acho importante, que é a definição, e eu volto sempre a isto. O que é que nós queremos como conteúdo local? É o equipamento. No momento em que nós vemos que a China e outras potências hoje em dia têm uma produção e já dominam a produção de painéis, inversores, baterias, é isso que Moçambique, é aí que Moçambique deve apostar. Nós devemos apostar nos serviços, devemos apostar na formação de engenheiros. Portanto, como setor, e eu tenho o prazer de poder estar, porque eu acho que este é o momento certo. Daqui a 10 anos, o Master Plan para o setor energético prevê que em 10 anos nós passamos de 40 megawatts instalados neste momento, que é a central de Mucuba, para 470. Estamos a falar de 10 vezes mais o número em capacidade instalada, com pelo menos 10 ou 15 projetos. Daqui a 10 anos, na próxima década, em 2030, não é a altura de começar a conversa. É a altura de começar a conversa e de definir o que queremos como conteúdo local é agora. E, portanto, eu agradeço mesmo vocês estarem aqui e pormos estas questões difíceis, que é, em vez de não vamos correr, é 10%, é 5%, forma, não forma, traz o equipamento. Vamos definir como setor o que é que nós queremos. E vamos depois trabalhar todos para garantir que isso aconteça. Conhecimento e formação. Tocaste e acho que é importante, e eu queria então voltar aqui ao Pedro, no sentido de qual é a percepção da parte de development, qual é a percepção implementando os projetos, vocês vão ter este projeto em Mucuba, qual é a aposta, sabendo que existe a dificuldade agora no conhecimento e na formação, qual é a aposta de um ponto de vista de um developer para a formação de garantir este conhecimento, porque acho que concordamos que nos vários níveis, provavelmente, o que mais podemos impactar é na questão do conhecimento e na questão da formação. E eu queria perceber do teu lado como é que tu vês isso e, se calhar, depois de entrevistas, passava a pergunta ao engenheiro Carlos também, no sentido da formação. Eu gostava de fazer uma nota de tudo o que você disse, porque realmente você conseguiu desenhar um quadro que Moçambique devia seguir nos próximos anos com base no histórico do que se passou no Brasil. E eu acho que há aqui uma grande diferença estrutural que Moçambique deveria arranjar a forma de ultrapassar, que é esta, e desculpa Ricardo, não estou a responder à tua pergunta, mas gostava de fazer este valor acrescentado, acho eu, que é o Brasil é um país de dimensões diferentes, com capacidades financeiras diferentes, e teve capacidade de desenvolver um BNDES e capacidade de se endividar e criar linhas de financiamento para criar isto. Moçambique não tem, mas tem uma coisa de muito valor, que é o apoio do African Development Bank e todo e qualquer outro programa de doadores que estão aqui e que têm imenso dinheiro para apoiar o desenvolvimento disso. Ou seja, se o governo de Moçambique conseguisse estruturar todos esses fundos que existem, que tentam ser gastos e muitas vezes não conseguem ser gastos porque infelizmente o governo não tem a capacidade ou tem falta de pessoas ou o que for, tentar encaminhar esses fundos, obrigando a que esses fundos garantam que vai haver esse conteúdo local, como vocês conseguiram construir no Brasil com fundos brasileiros. Aqui em Moçambique eu acho que por agora vai ser difícil com fundos moçambicanos, talvez no futuro próximo, se Deus quiser, mas tentar que nas parcerias que se fazem com os doadores, o governo de Moçambique, o MIREM, a AREN e a EDM obriguem a que certas coisas sejam, mas obviamente que venham também com um bocadinho como uma moeda de troca, que é poderem dar algum incentivo, e lá está o papel dos doadores e da liquidez que eles têm. Portanto, eu, Ricardo, achava que era importante
por mais que o Brasil o que viveu parece que foi um sonho, nós cá não conseguimos diretamente, mas com o apoio de terceiros eu acho que Moçambique consegue. Respondendo à tua pergunta, e há bocado eu fiz aquele sinal dos 5, eu acho que o conteúdo local está dividido em 5 grupos, obviamente emprego, o procurement de fornecedores, participação de capital, que é um tópico que também ainda não falámos, mas que também acho que a Jerusa tocou ao de leve, o tema social e depois os impostos e taxas para o governo. Focando na formação e emprego, eu acho que, porque as formação e emprego estão interligados. Portanto, relativamente ao emprego, eu acho que ele está regulado pelo APEX, pela lei dos benefícios fiscais e pela lei das PPPs. Portanto, nós aí temos como cumprir com as métricas de emprego. Eu até acho que elas são interessantemente exigentes e todos nós vamos cumprindo com elas. A formação, a nossa formação é feita, na essência, por pessoas que vêm para cá através da transferência de conhecimento. Devo-te dizer que, num dos projetos, começamos agora a falar com um departamento provincial de ensino da província de Maputo, por causa dos 2 projetos eólicos, e estamos a fazer coordenação com eles através das estruturas de ensino que eles têm, conseguir trazer cursos próprios dedicados a este tema do vento, porque nós acreditamos que, se correr bem o vento, se calhar daqui a 1, 2 anos pode ser uma realidade, começar a construir em Moçambique, não estar pronto, e se assim for é preciso antecipar essa situação. E foi a Vitória Diogo que levantou esse tema numa sessão que nós tivemos, e eu diria que talvez esse seja o melhor exemplo que eu te posso dar daquilo do que estamos a fazer. Portanto, 2 grupos, primeiro transferimos através do know-how próprio e vamos formando as pessoas por meios próprios através do learning on the job, mas no caso da eólica estamos a fazer uma antecipação, aliás até acho que devíamos falar sobre isso com a AMER, que é tentar trazer cursos definidos através das estruturas de ensino próprio, antecipando as pessoas que vão ser precisas para essa indústria e jogando um bocadinho em antecipação. Obrigado, perfeito. E Jair Carlos, alguma coisa a adicionar? Sim, em complemento ao que o Pedro já disse, os grandes EPCs, praticamente 60% a 70% é equipamento, aí é difícil criar uma indústria em Moçambique, não há capacidade de financiamento e neste momento também a nível mundial a concorrência é muito forte. Talvez para pequenos itens haverá a possibilidade, há aí pequenos itens a nível da indústria, nós temos que comprar material de baixa tensão, cabos, estruturas metálicas, é um problema devido à qualidade de galvanização. Penso que aí podia-se apostar nessa indústria em Moçambique para conteúdo local, para o futuro. A nível de formação, nós temos vindo a constatar ao longo dos anos que o ensino em Moçambique penso que vai pelo bom caminho. Temos vindo que os engenheiros têm saído nos últimos anos bem muito melhor preparados e bem mais competentes do que há uns anos atrás, quando começamos. Temos notado, pelo menos a nossa sensação, que a nível de ensino tem melhorado, porque eles saem muito mais bem formados e preparados. Falta-lhes depois a competente da experiência e a competente técnica, isso adquire-se ao longo do tempo. Nós temos optado na IFACEG Moçambique dar-lhes treino e formação, nomeadamente através de equipas mistas, nestes grandes projetos, com os nossos expatriados ou especialistas que vêm, e tentamos criar sempre uma equipa mista para eles irem aprendendo, ganhando formação e experiência, para no futuro serem eles a fazerem e não sermos obrigados a trazer os nossos técnicos ou expatriar pessoas. A nossa aposta, temos notado, disse que tínhamos há bocado cerca de 30 pessoas, mas com este projeto Meteor estamos a aumentar, podemos contratar engenheiros locais e técnicos, chegarmos a 40, 50, e também temos mais 3 ou 4 expatriados que são especialistas, que não existem em Moçambique. Depois criamos equipas mistas para os moçambicanos das nossas equipas ganharem experiência. Temos notado agora, com o boom do óleo e gás, que começa a haver uma escassez de recursos a nível de engenheiros. Com estes grandes projetos a nível de energia que se perspectiva e com o óleo e gás, é capaz de haver nos próximos anos uma escassez de recursos, mas isso depois será que se vê com a sociedade em Moçambique, com as universidades, a ver como é que se pode combater. Penso que uma grande aposta será também nos serviços. A nível da indústria é difícil, há pequenos nichos de mercado que sim, que Moçambique pode apostar a nível da indústria, mas a grande aposta penso que será a nível de ensino e dos serviços.
Ótimo, muitíssimo obrigado. E acho que, tocando nisto, a AMER de facto reconhece que o seu papel a ter na parte de conteúdo local, especialmente na parte de formação, nós temos todo o incentivo e temos já isso em plano de temos uma parceria, um entendimento com o Instituto Industrial em Maputo, com a KH, sendo uma organização com muita experiência na parte de formação técnica. Na Alemanha agora está estando presente em Maputo e, portanto, esse acordo é exatamente na necessidade de formar as pessoas a nível técnico e a capacitar os engenheiros e especificamente ter aqui o foco das energias renováveis. A seguir a isso, o próximo passo que nós, como a AMER, também iremos investir é então o que a gente chama de identificação de talento. Em Moçambique, e eu digo isto conhecendo a realidade e como moçambicano, um jovem moçambicano que já chegou, conseguiu passar até à 12ª e agora é tentar entrar na sociedade, já é um vencedor e já tem talento, porque não é um percurso fácil e, portanto, nós como AMER, uma vez formados, queremos então facilitar a identificação de talento, tanto da parte de quem procura o emprego, como de quem é o empregador e está à procura. E facilitar e fazer aqui, além, dar ainda a mais-valia de não só identificar, mas também identificar os gaps e formar. Portanto, eu acho que nessa parte a AMER depois irá partilhar com vocês. Nós temos, e isso é tópico suficiente para um webinar em si, como e quando fazer a formação e identificação de talento, mas acho que isto é algo que é claro. Voltando então, eu estou plenamente consciente do tempo e queria deixar algum tempo para perguntas e respostas que possamos ter a vir dos participantes, mas queria aqui só tocar em duas questões que, como o Pedro mencionou, se calhar não tocamos e podemos aprofundar um bocadinho mais. Temos o ProLer, e hoje vimos de manhã, de acordo com o roadmap, que as iniciativas até agora tinham sido individuais e a nível de um concurso. Portanto, nessa questão, e olhando para o concurso, e especificamente o ProLer, há uma série de garantias, há uma série de mecanismos que vão facilitar que o capital necessário e o investimento, que é bastante elevado para estes projetos, haja alguns instrumentos que possam, portanto, no ProLer nós vemos que será necessário um envolvimento de uma instituição como a Proparco, em Metoro também foi a Proparco, na Scatec também. Portanto, há entidades que permitam um investimento e acesso a capital a baixo custo. Como é que isso é, e isto deixa a pergunta a quem talvez não vou direcioná-la, mas lanço esta pergunta, é como é que nós garantimos e como é que é possível que empresas moçambicanas e capital moçambicano, que hoje em dia, no contexto em que a gente vive, ainda é muito difícil, qual é o caminho de podermos começar a mudar esse paradigma? Vejo que estás sem o microfone, força. Eu não sei se consigo responder como é que o paradigma deve ser mudado. Eu acho que isso sem a intervenção do governo é difícil. O que eu acho é que existem ferramentas internacionais, ferramentas que já foram feitas em países em África, que apoiam a participação de capital de empresas, neste caso moçambicanas, em formas de financiamento que podem ter designações diferentes, pode ser financiamento através de mezanine, entre outros. Mas existem hoje em dia mecanismos onde a participação de um moçambicano
pode ser minimamente financiada pela pessoa moçambicana e maioritariamente financiada por agências internacionais. Elas são sempre as mesmas, há alguns fundos de investimento mais específicos do que outros, mas eu acho que existem essas condições. A questão é, existe algum programa desses definido para ser feito em Moçambique? Eu sem te adiantar muito, posso dizer que tenho assistido a conversas sobre o tema. Acho que a tempo isso vai acontecer. Portanto, eu acho que já há conversas da criação de mecanismos que possam ajudar ao financiamento de empresas moçambicanas através dos, como nós chamamos, os usual suspects. Portanto, eu acredito que sim. Agora, se tu me garantes que é isso que vai mudar, se tu me perguntas se é isso que vai mudar o paradigma, eu acho que não, mas acho que pelo menos é um passo inicial para que isso possa acontecer, porque há uma transferência de riqueza, ou haver uma transferência de riqueza, onde geras riqueza, podes tentar gerar riqueza adicional. Não sei se é isso que resolve, mas pelo menos eu acredito que o próximo passo esteja a vir. E se tu pensares, ele aparece porquê? Porque a lei das PPPs obrigou a que haja participação ou privatização de parte dos investidores, e isso é uma oportunidade. É só preciso que o investidor correto veja essa oportunidade e estruture o veículo para, através dos moçambicanos, chegar até ele. A ele, neste caso, o produto, que é as participações nos projetos. Jerusa, Anders, querem adicionar? Eu acho coerente os pontos que o Pedro colocou. Eu penso que realmente assim, Moçambique está vivendo um momento único. A revisão da lei de eletricidade já vem há alguns anos, então a gente precisa avançar nessa revisão da lei, concluir de modo a estabelecer um framework bem claro para o setor. E talvez o ponto aqui de mudança essencial permitir não só vincular a questão de você ter a participação do governo, né? Ou seja, a gente ia falar free carry ou lei da PPP, golden share, porque assim, a questão do governo participar, ela realmente tem que ser vista quando você entende que o mercado ele não te oferece segurança ou ele não é maduro o suficiente para caminhar sozinho. Mas, de novo, não vamos excluir as coisas. O fato de você, eventualmente, ter alguns investimentos que precisam disso, não significa que todo investidor vai olhar para isso e vai querer necessariamente fazer assim. Então, o que eu acho é o seguinte, a regulação, a legislação, ela tem que ter um modelo, desenho suficiente que permita que o mercado também dê seus próprios passos, que o mercado caminhe sozinho, porque eventualmente, se o investidor privado ele identifica e sente a segurança para fazer um investimento, ele vai seguir. E se o governo respeitar os contratos, né, eu acho que a questão, a gente tem que falar também um pouco de enforcement aqui e de estabilidade de política e de governo. Eu acho que se você tem instituições fortes, e acho que a Arene, o fortalecimento da Arene, o fortalecimento do Mirene pode contribuir para isso. Você oferece o sinal para o mercado para diminuir aquela questão que logo no começo foi dita, né? Ou seja, o setor moçambicano é visto como um setor de alto risco. Como sair disso? O fundamental é respeito aos contratos, respeito às garantias. E para fazer uma ponderação que eu achei interessante, até também uma colocação que você fez, Ricardo e Pedro, também sobre a questão da especificidade local. Eu falo muito, quando eu digo que não tem receita de bolo, assim, a experiência das lições internacionais, ela sempre vai ter que ser adequada para o país. Eu me lembro que há 20 anos atrás, quando foi a reforma do nosso modelo aqui, os europeus chegaram com um modelo baseado em geração termoelétrica. E o Brasil é um país hídrico, predominantemente hídrico. Então, não funcionou, deu errado. Chegou com uma receita pronta. Então, você tem que adaptar qualquer lição internacional, seja de países da América, países europeus, com a realidade local. E aí você falou uma questão também, e não só de países, eu estou falando também de segmentos. Faz sentido, e aqui é uma provocação, faz sentido você discutir o conteúdo local, olhando óleo e gás para renovável? Assim, a indústria de renovável, ela é uma indústria diferente em termos de intensidade de capital, em termos de pessoal, do que a indústria de óleo e gás. Hoje, aqui nós estamos discutindo hoje offshore wind, né? Eólicas offshore.
E uma lição também, que pelo menos eu não sei qual é a vivência de vocês em óleo e gás, mas que para a gente ficou, as contrapartidas que foram exigidas no setor de óleo e gás não necessariamente beneficiaram as comunidades locais. Então, essa questão das contrapartidas, quando a gente pensa em conteúdo local, você não tem somente contrapartidas financeiras. Você pode pensar em outros tipos de contrapartida, porque, e isso a gente também vivenciou aqui, mas eu acho que isso pode ser comum em vários outros países. Quando você aloca, paga royalties ou aloca só recursos financeiros em termos governamentais, não necessariamente eles serão aplicados no que nós estamos dizendo de capacitação e ensino. Então, você pode, ao invés de exigir que o investidor privado pague um royalty ou pague uma compensação financeira, que ele invista diretamente. Então, você exige dele programas de desenvolvimento. Então, são esses os dois pontos que eu queria. Então, 3 pontos, na verdade, a questão das diferenças, esse ponto da participação estatal, não que ela não seja necessária, mas a gente tem que ter um framework que permita a convivência desse modelo, mas que permita também estabeleça um caminho aí para o mercado responder, para o mercado caminhar na medida em que ele tiver condições para isso. E eu acho que tudo isso ele é fundamental o quê? A gente tem metas aí para o acesso universal de energia, né? Então não adianta você estabelecer, não vamos seguir um caminho ou outro, mas vamos somar os modelos, somar as possibilidades para trazer investimentos para o setor. Acho que são esses os 3 pontos principais. Obrigado. E acho que excelente as vossas intervenções. De facto, e é muito clichê dizer isto, mas não é aqui, a resposta é aqui. É de facto olhar para o problema como um todo e perceber aonde é que nós, de facto, temos que intervir e aonde é que a gente tem que deixar as coisas seguirem o seu caminho, mas onde intervir e intervir puxando, incentivando e dando, de facto, as indicações de para onde é que as empresas e para onde é que o governo deve intervir para garantir que, de facto, este setor, como o setor das energias renováveis e tendo as suas especificidades, de facto possa beneficiar e não estejamos aqui a criar entraves. Eu, antes de ir às considerações finais, eu quero rapidamente olhar para o Q&A. Eu acho que há algumas respostas que já foram mais ou menos, e Anderson, obrigado por teres coisas. Havia uma pergunta específica: how can we secure future plan for railways in the energy sector? And I'm not 100% sure what we mean by railways in the sense of is it a figurative way, or is it in specifically talking about railways and the energy sector? So I would ask Larry if you can please clarify that question and we can get back to it. Mas há aqui uma questão de um participante, Benedito Chembeze: que elementos podem atrair o investimento privado nas energias renováveis e com o conteúdo local pode interferir nesse processo, sendo que em Moçambique parece visto como um entrave ao investimento? Acho que já tocamos, Benedito, acho que se estivesse a acompanhar, já tocamos em vários dos elementos que possam atrair, mas deixo ao painel, se quiserem responder especificamente a esta pergunta, tendo em questão isto, que em Moçambique, e na percepção deste nosso participante, que de facto o conteúdo local parece um entrave ao investimento. Eu posso tentar contribuir aí. Eu acho que a primeira resposta que daria é o que a Jerusa disse: aprovar a nova lei de energia. O aprovar a nova lei de energia vai permitir a simplificação total do setor energético, e quando simplificas a lei, quer dizer que simplificas a entrada de investidores estrangeiros. Eu acho que Moçambique não é um entrave ao investimento. Eu acho que Moçambique tem as portas abertas a investimento, há muitos interessados em investir em Moçambique, é apenas um desafio grande porque tem as suas particularidades. Muitas dessas particularidades com a nova lei de energia podem ser simplificadas. Portanto, eu acho que sem dúvida esse é o primeiro passo.
o segundo passo de introdução de mais conteúdo local é como tudo, no final do dia, tudo o que nós devíamos fazer é investir dinheiro no país para vender energia aos consumidores do país. Portanto, alguém tem que nos impor essas regras de conteúdo local. Tens duas formas de o analisar. Tens um investidor de bom senso e que pratica com normas internacionais e vai fazendo aquilo de acordo com as suas exigências de capital, quer isto dizer que o dinheiro que tem para investir obriga a que certas métricas sejam cumpridas, que é o nosso caso. E por outro lado tens o regulador, ou o governo, ou o off-taker, portanto a EDM, a AREN ou o Ministério da Energia, que devem pôr estas exigências de conteúdo local. Porque muitas das vezes Moçambique não tem, digamos, a segurança financeira e bem como o Proler mostra, necessário e bem como o Proler mostra, vem com o apoio da Agência Francesa do Desenvolvimento e outros para fazer o programa do Proler. Eu acho que neste caso é quem vem, digamos, e desculpem a expressão um bocado portuguesa, quem vem pôr a massa deve um bocadinho ditar as regras para ajudar ao desenvolvimento do país. Portanto, eu acho que no caso do Proler deveria ser, digamos, um investidor que está a desbloquear todo este tipo de operação. Portanto, eu acho que são possíveis, é só preciso que as motivações e os raciocínios certos estejam lá. Ok. Assumindo que então respondemos às perguntas, considerações finais, e no sentido de, portanto, e quem nos esteve a acompanhar, acho que deu para claramente perceber que isto não é um tópico fácil, não é um tópico que tem soluções imediatas, existem soluções a curto, médio e longo prazo, mas não há dúvida que para que seja qual for a solução, seja qual for o caminho, temos que fazê-lo juntos, não é? E eu acho que é o vice-ministro que gosta sempre de mencionar o ditado africano que diz: juntos vamos mais longe. E, portanto, eu acho que é por aí. Acho que temos, como setor, trabalhar juntos, trabalhar em prol para garantir que todas estas metas nós conseguimos lá chegar. E, portanto, em considerações finais, Jerusa, algum outro aspecto que nós ficamos de tocar e que não tocamos e que seria bom deixar, e deixamos assim só o cheirinho para que os nossos participantes e os nossos painelistas possam ir e continuar a pensar? Bom, eu acho que foi ótima a discussão. Eu agradeço novamente a você, aos meus colegas de painel, a quem está nos assistindo, a oportunidade de dividir um pouco com vocês a minha experiência. Mas eu acho que o ponto fundamental é a gente desmistificar que conteúdo local, desenvolvimento social é incompatível com lucro. A gente precisa sair disso. E estudar as políticas, ou seja, a política, o modelo, ele tem que refletir algo que tem esses conceitos, tenha as métricas do conceito de forma objetiva, e para aí é fundamental o governo trabalhar junto com a sociedade, junto com os investidores, para estabelecer algo que seja realista e começar, dar o primeiro passo, ou dar os primeiros, os segundos, os terceiros passos, para a gente chegar aí no futuro, no longo prazo. E eu realmente, assim, sou uma entusiasta do tema, eu acredito que a gente hoje está falando de transição energética, transformação energética. Assim, a energia renovável, ela é transformadora, seja eólica, seja a solar, a PCH, existem as questões técnicas que têm que ser observadas de intermitência, da fonte, mas ela tem o potencial de, num cenário mais rápido, prover o acesso à energia elétrica. Então, em países que você realmente precisa avançar no acesso à energia, a aposta da renovável ela é fundamental. E daí, talvez até, Ricardo, menos conversa e mais ação, né? Menos conversa e mais ação. Seguir na direção da implementação e superando todos os obstáculos, porque assim, as dificuldades econômicas, de financiamento, políticas, elas estão aí para ser superadas. Então, eu acho que esse é o trabalho, é trabalhar para superar isso. E podem contar comigo, eu estou à disposição aqui no que puder contribuir. Obrigada.
Muito obrigado. Engenheiro Carlos, passamos a si considerações finais. Sim, penso que foi um debate muito interessante em que abordamos os vários temas. Penso que a energia, o setor da energia, penso que é um setor em crescimento em Moçambique. Penso que deve haver um quadro regulatório bem definido, não só a nível das leis para a eletricidade, dos financiamentos, para as empresas poderem atuar. Penso que não deve-se fazer uma grande distinção entre local e não local, proteger. Penso que se houver um financiamento disponível, quadro regulatório, há projetos sustentáveis a longo prazo, permitam um crescimento sustentável. E o mercado vai funcionar e acaba por ir crescendo aos poucos e acaba por aparecer o componente local, as empresas locais começam a crescer, a ganhar capacidade, know-how e acabam por surgir. É preciso que haja um crescimento sustentado, financiamento disponível e um quadro regulatório bem claro e definido, para as pessoas saberem o que é que podem contar e poderem apostar para o futuro. Obrigadíssimo. Eu tenho a certeza que temos pessoas do governo também como participantes e acho que sim, acho que o que fica cada vez mais claro é a participação do governo e a sua intervenção e motivação e de facto ser um catalista neste processo é importante. Portanto, todos nós temos o nosso papel a desenvolver, mas sem dúvida que, como foi mencionado, a autoridade reguladora, o MIREM, a EDM, podem e devem dar o seu contributo e garantir que quem está neste setor e está a desenvolvê-lo da maneira correta. Anders, final considerations from your side. Yes, thank you. First of all, I think it's been very interesting. There's a tendency for the people like me to speak in very general terms, right? So let me instead say something else. I think, you know, it's not beyond Mozambique's capabilities to actually start designing things that can upscale local industry. If you look at things like how rooftop solar projects where the later projects were implemented in Europe, what they did was that they opened windows for a certain capacity, and when that capacity was reached, the window was closed. Nothing stops Mozambique from doing, say, 1 megawatt of small-scale solar initially, for the sake of argument, on health clinics and hospitals all over the country, and structure the projects such that they're not particularly interesting to large foreign companies. And, you know, if it goes really well, if you do a monitoring and evaluation exercise showing that actually there was a lot of Mozambican input, then you can do it again and again, and you can scale it up. I think we sometimes in this line of business, in development, we speak in very general terms, but we should also put our minds to actually trying things out, not necessarily in my name, you know, this has to be led by the government of Mozambique, but we are available if a request is made. Do you have some good ideas? Is there a way that we can really foster some local development of renewable energy projects in Mozambique? Yes, we might have some ideas, but we cannot volunteer them. I mean, I can speak here as a quasi-personal, in my personal capacity, but, you know, I cannot commit the bank to anything unless the government of Mozambique comes back and says, you know, can we design a program for small-scale solar PV so that Mozambican companies can grow? If that request comes, we could have quite a few ideas.
And I mean, and if Amir asks, you know, we could also have some ideas and then you go to the government. But, you know, it's not really my role to volunteer tons of ideas, sort of just rolling them out. There has to be an expressed interest from someone, and then we can respond. No, I think it's a very important topic, and I think it, I hope that this, I noticed that there were 73 participants at some point. I hope that some of the participants were people in power, people who have decision-making powers in Mozambique, because this is a very important discussion and it has to start from somewhere. We can talk in general terms, but if Mozambique wants something to happen in this area, small initial steps will have to be taken, and then we evaluate how those steps worked out. And if they worked out really well, you scale it up. That's the way to go about it. Thank you. Perfect. Thank you very much for that. And do nosso lado, como a MER, eu acho que este é o nosso papel e esta é a função da associação, de criar esta plataforma, de permitir este diálogo, de permitir que as perguntas difíceis sejam colocadas, sejam postas na mesa, a abertura de todos para trabalharmos juntos e de facto, como Anders, como tu disseste perfeitamente, de poder comunicar o que é que o setor precisa. Portanto, não vamos aqui inventar coisas. O setor privado precisa disto e somos nós uma associação que representa o setor privado das energias renováveis em Moçambique. Estaríamos mais que bem posicionados para trazer o que é que este setor precisa, quais são as condições que o setor precisa e como é que nós lá chegamos. Pedro, sei que tocámos ali numas pequenas, na tua última intervenção já houveram algumas considerações, não sei se há mais alguma antes de fecharmos a mesa redonda. Não, eu acho que basicamente tudo foi dito. A única coisa que eu encorajava a todas as pessoas que estão connosco, e em específico a AMER, é todas as ferramentas que o governo moçambicano precisa e já provou que o conseguiu fazer através do ProLer para montar, por exemplo, projetos de energia, está a ser feito com sucesso. A equipa da EDM, a equipa do Miram tem tido um trabalho no início com mais dificuldades, agora com menos dificuldades e coisas mais práticas e objetivas. É um facto, estão a conseguir e parabéns pelo que conseguiram até agora e muita força para o futuro. Peguem nesse mesmo conceito, em vez de ser só leilões de venda de energia, pegar no raciocínio e pensar em conteúdo local. Como é que vamos fazer um programa que não é só para fazer projetos, mas que é para fazer conteúdo local e tentar que todas estas peças soltas que existem entre a EDM, entre o Ministério, entre os programas, entre os privados, entre os leilões, arranjar uma forma estruturada de encorajar a que todos os próximos projetos de energias renováveis sejam feitos de forma, digamos, a aumentar o conteúdo local e a criar mais condições para o conteúdo local. Aproveitar esta onda dos parceiros de colaboração ao governo moçambicano do setor de energia, que são muitos, são fortíssimos, têm muito capital, têm muita vontade, têm mais dinheiro para gastar que aquilo que nós vamos sabendo, porque nunca conseguem gastar tanto. Portanto, eu acho que é uma omelete onde nós temos todos os ingredientes para cozinhar. Portanto, votos de força e de o conseguirem fazer, porque eu acho que o caminho está traçado, é só preciso alguém tomar a liderança. Perfeito. E acho que é isso. Acho que resumiste perfeitamente aquilo que discutimos aqui. Temos os ingredientes todos, vamos agora mãos à obra, não é? Como a Jerusa diz, menos conversa, mais ação, e vamos traçar nós o caminho. Queria agradecer mais uma vez aos painelistas, acho que foram fantásticos. Não tenho dúvida que os participantes beneficiaram imenso desta conversa e é altamente perceptível o interesse e a paixão que vocês têm por este tópico, por este setor, e a AMER conta com vocês para o caminho em frente. Então, mais uma vez, um grande obrigado. Vou passar ao nosso diretor executivo, Emmet, para então finalizar o webinar. E eu peço desculpa se ultrapassei a hora, mas acho que a conversa de facto
mereceu. Muito obrigado a todos. Fantástico. Ricardo, obrigado pela uma moderação fantástica. Tem sido uma maravilha para mim para participar nos painéis, mas como a parte da audiência e para beneficiar e acompanhar o debate muito rico. Em primeiro lugar, doutora Jerusa, intervenções formidáveis, fantásticas, realmente, seja o contexto brasileiro, seja o contexto moçambicano, realmente acertaste umas verdades da vida que nós temos que tomar em consideração. Anders, we're coming with proposals, don't you worry, okay? Or maybe we will help government bring those proposals, but I love your call to action there, fantastic intervention there all around. Engenheiro Carlos Freitas, uma maravilha, realmente, a experiência feita no forno, e realmente obrigado pelo seu enquadramento, né? Eu espero ter mais intervenções, mais interações com o senhor indo em frente. Realmente nós aqui falamos sempre das perspectivas dos project developers, falamos com os consultores, mas o senhor vem com a mão na massa em termos da construção, de ser um EPC, e com isso vem toda a complexidade. E eu acho que nós temos que pensar dentro desses comportamentos ou esses work packages, como é que nós, os moçambicanos, podemos participar, porque se nós não podemos ir à resposta daquilo que são as necessidades, né, e os requisitos de um EPC da alta gama, nunca também vamos criar esse nosso conteúdo local. Ficar à sua disposição e quando quiser pode contar comigo. Baterei na tua porta, mas acredito em 2021, que nós aqui estamos no nosso verão. Obrigado. Coutinho, sempre uma maravilha estar contigo, adoro as suas lições, eu sempre sei contigo há muito que nós podemos desempacotar, mas realmente serviu para provocar um pouco, e eu acho que nós também temos todos de ser um pouco dinâmicos com aquilo que são nossas abordagens, quando somos project developers. Há muitas maneiras de preparar a feijoada. Eu acho que o Coutinho é um exemplo de um cozinheiro fantástico mesmo, e devíamos mesmo refletir sobre a sua experiência mais. Eu acho que aqui nosso desafio não termina. Eu gostaria de deixar só um caminho para frente. Como associação, as nossas intervenções não começam e terminam com um webinar e um papo, ou seja rico ou furado, mas o objetivo é que isso vai traduzir e vai informar o desenvolvimento de outros engajamentos, outras intervenções, seja com artigos, e vamos dizer como notas conceituais mais, ou em termos de criação de ferramentas concretas. E o que é que nós queremos oferecer a todos os membros associados e interessados é que aquilo que foi apresentado na nossa primeira sessão de manhã, que é uma ferramenta, um roadmap para orientar os IPPs. Com base também na discussão tida, nós também temos de definir aquilo que é uma política, um roadmap para o desenvolvimento do conteúdo local. E nós, como associação, levamos esse desafio mesmo ao peito. O Ricardo é nosso embaixador do conteúdo local, certamente, e sempre olhamos, em termos concretos, nós, como associação, como é que nós podemos estimular, né? Como é que nós podemos fomentar o conteúdo local. E esse é realmente o nosso desafio. Portanto, meus caros, mil maravilhas, muito obrigados pelas vossas intervenções, pelo vosso tempo dado. Estaremos em contato indo em frente. E obrigado mais uma vez. Daniel, muito obrigado também. Desculpa, antes que eu termine, só gosto de sempre dar realce às pessoas que deram o seu contributo a esse processo, falando da nossa equipe, que é a Helena Macun, que é a nossa assistente executiva da secretariado, falando da Fernanda Ribeiro, que é nosso apoio da Git Invest, falando do Fred e o Daniel, que vem do Parque do Talento e são nossos provedores de serviços, que fizeram uma realização fantástica. Eu acho que isso foi o nosso melhor webinar, temos de ser laminado e bem polido, de facto. Foi fantástico. Então, meus agradecimentos a todos e assim deixo o assunto. Muito obrigado. Obrigado. E parabéns à Mer. Obrigado. Obrigada. Um abraço. Obrigado.